Então, quem estava aqui semana passada, a gente estava estudando o capítulo 2 de Efésios e a gente estudou sobre tudo, né, sobre Cristo nas Escrituras, o que o texto dizia, né, sobre tudo. E a última parte que a gente viu juntos foi sobre o véu. Espero que você se lembra, né? Tá no slide o véu ou não? Vai ser o primeiro, vai ser Efésios, certo? Não, já é para ler já, tá bem, obrigado, vou estar lendo então, a gente passa os slides, amém? Efésios, a gente vai estar terminando, Efésios capítulo 2, do versículo 19 ao 22, amém? Assim vocês não são mais estrangeiros, peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus, a pedra angular. Nele todo o edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados junto com os outros, para serem morada de Deus no Espírito. Amém. Bom, a introdução que eu queria dar semana passada, mas ia ficar muito grande, né, porque a gente já tinha inauguração, teve o testemunho que a Nicole contou, então ia ficar muito grande. Eu falei, cara, não dá para me dar essa introdução. Para a gente entender a carta a Éfeso, na igreja de Éfeso, de Efésios, foi quando Paulo normalmente esteve na sua primeira prisão. Paulo estava preso, é chamada de epístola, né? As epístolas da prisão, que é Filipenses, Colossenses e Filemon. E Efésios também está junto com elas. E a gente vê que Paulo era o líder da igreja de Éfeso, e depois a gente vê um muito conhecido por todos, né? Quem lê a Bíblia vai saber que quem vai passar a cuidar dessa igreja é Timóteo. Paulo vai dar as instruções para Timóteo acerca da igreja, né? Que a igreja de Éfeso era, hoje em dia conhecida como a Turquia, né? A atual Turquia, que era a Ásia Menor na época. Tinha um destaque muito para o templo de Artemis, né? Que era o templo de Diana, que era uma das maravilhas do mundo da antiguidade. E depois passa para Timóteo essa igreja. Timóteo que vai estar cuidando dessa igreja como presbítero, né, da igreja de Éfeso. E se a gente for mais um pouquinho adiante, a gente vê essa igreja também depois em Apocalipse, que a gente vai lá em Apocalipse, não vai ter o versículo, eu não pus, viu, Marco? Então pode ficar aí, você está vendo agora. Então a gente vê que Cristo chamou atenção, porque essa igreja, ela tinha o seu elogio, Cristo elogiou a igreja de Éfeso, mas também exortou ela. Por quê? Quando a gente vai ver em Apocalipse 2, capítulo 2, versículo 4, a gente lê: Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Então a gente vê que na revelação que Deus deu para João, em Apocalipse, ele chamou a atenção da igreja de Éfeso. Por quê? Porque ela tinha abandonado o primeiro amor. Quantos de nós abandonamos o nosso primeiro amor? Eles tinham tudo. Deus depois vai exortar eles, porque eles eram... Deus elogiava eles porque eles tinham perseverança, trabalho árduo e rejeição de falsos profetas. Então eles tinham isso, eles sabiam como que era um falso profeta, conheciam como que era um falso profeta. Eles faziam tudo, mas eles não tinham mais aquele primeiro amor em Deus. É o primeiro amor onde chama a gente, onde você é chamado para o ministério, onde você é acolhido por Deus, onde você chega e fala, é isso que eu quero para minha vida. Então eles perderam exatamente isso, perderam o amor em Deus. Então vivia só pelas obras. Faziam tudo conforme foi escrito por Timóteo, por Paulo, que Paulo deixou de instruções a eles, mas não tinha mais amor em Deus, não tinha mais amor à obra. E esse é um erro muito grande, né? Nos nossos dias, a gente tem que guardar nos nossos corações para que não aconteça o mesmo com a gente. Que a gente está ali na chama, né? A chama, aquela jovem chama quando vem no ministério, que você quer tudo, e você pede tudo ao Senhor, e você vê o seu irmão orando em línguas, você também ora, porque você fala, eu quero esse dom de línguas, quero tudo, quero profecia, dom de profecia. Mas conforme o tempo, conforme você vai amadurecendo, você vai entendendo que nem tudo que pedimos Deus dá. Nem tudo que pedimos Deus dá.
mas que isso não seja algo que faça esfriar o seu amor por Deus, mas que você possa entender que uns terão os dons de línguas, mas não serão todos. Outros terão dons de profecias, mas não serão todos também. Então que isso não tire a sua fé, não acabe com sua fé, que sua fé não esfrie no nosso Senhor, que isso fortaleça você mais. Como a Nicole disse aqui, que possamos buscar o maná diário, que o maná diário é a palavra de Deus. Que a gente possa estar lendo a palavra de Deus todos os dias, sabe, para fortalecer mesmo o amor em Deus, porque eu acho que a gente faz muito pouco por Ele. Eu pelo menos tenho essa impressão que eu faço muito pouco por Deus. Eu queria fazer mais, às vezes eu até faço um pouco mais do que eu fiz no dia anterior, mas ainda acho que é muito pouco. Porque quando a gente vai ler as histórias dos heróis da fé, os grandes homens de Deus, os avivalistas, quem a gente tem, né, como Charles Spurgeon, o mais recente, que era o Billy Graham, você vê que os caras eram homens de orações, fervorosos, homens que passavam na presença de Deus o dia inteiro, sabe? Eu às vezes passo umas horinhas, eu falo, nossa, tô longe, tô muito longe de ver o inacreditável de Deus na minha vida ainda. Agradeço por tudo que temos vivido, sou grato, mas acho que estou longe ainda de viver. Mas o que a gente tem que entender é que a gente não pode deixar isso esfriar, que isso não venha esfriar a nossa fé, que a gente não perca esse amor por Deus, o primeiro amor, que a gente dedique mais ao Senhor, que a gente venha a ter mais dedicação, assim como foi os apóstolos. Os apóstolos dedicou a vida deles por Cristo, foram mortos por Cristo. Hoje a gente está vendo ali, agora a atual Síria, a guerra que está acontecendo contra os cristãos lá, estão sendo mortos pelos os muçulmanos, né? O povo ali. Então a gente vê essa continuidade naquele território, né? Que ainda estão sendo perseguidos. A gente aqui não, a gente, é o que eu falo, né? A gente, graças a Deus, não somos perseguidos igual eles são lá. Eles são perseguidos por terroristas, mortos. Eles não aceitam a fé deles, não aceitam nossas fé lá. Então a gente não possamos deixar isso. Possamos perder isso, sabe? E a gente vê a exortação depois, em Apocalipse também, em sequência, no versículo 5. Lembre-se, pois, de onde você caiu. Arrepende-se e volte à prática das primeiras obras. Então aqui a gente vê que Jesus fala para eles, tem uma solução. Não está perdido. Existe uma solução para você, existe uma solução para todos nós. Mas o que a gente tem que fazer? Temos que lembrar de onde a gente caiu, se arrepender e voltar para Deus, voltar para Cristo. Porque a consequência disso tudo é um pouco difícil de aceitar. Porque Jesus disse, se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. A gente vê que Jesus fala para eles, arrependa-se e volte. Pois se vocês não voltarem, eu tirarei o candelabro de vocês. E isso muitas vezes é com a gente. Se a gente não se arrepender dos nossos pecados, não se arrepender das nossas transgressões, pode ser tarde. É o que eu digo, a vida da gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe o que vai acontecer com nós hoje. Então viva hoje em Cristo. Que assim você não tem medo do amanhã, não precisa ter medo do amanhã. Não fica naquela gangorra, né? Para onde que eu vou? Do céu para o inferno, do céu ao inferno. Então a gente briga com os arminianistas, né? Que parece uma margarita, né? Que tira, vem me quer, vai me quer, vem me quer, vai me quer. Então a gente tem essa certeza que somos filhos de Deus, que estamos indo para o caminho certo, percorrendo o caminho certo. Que o que nos atrapalhe seja somente algo de Satanás mesmo na nossa vida, sabe? Seja de demônios, mas não o nosso privado com Deus esteja bem. Que a gente possa ter isso na nossa mente, que a gente está andando no caminho certo. Sim, estamos fazendo certo, pelo menos achamos que estamos fazendo certo, isso é o mais importante. Então a gente vê que a introdução era essa, que Paulo depois passa a liderança para Timóteo, exorta Timóteo, explica tudo para Timóteo sobre como que é, o que ia acontecer, porque Timóteo era jovem também. Timóteo, na Bíblia fala que ele era jovem, e ali todos eram os anciãos já, né? Todos eram mais velhos. Mas que isso não era para tirar ele do foco em Cristo, para ele conseguir permanecer, ter o amor em Deus, continuar com o amor em Deus, que é o mais importante, e fazer o que é certo, o que tem que ser feito. É isso que foi passado para Timóteo.
para nós também. E a gente vê que a igreja fez sim tudo isso que foi passado para Timóteo, estava fazendo até então, mas não tinha mais o amor. Esse era o problema. Eles fez tudo o que é perante o que escreveram. Deixaram uma carta escrita e falou, a igreja tem que ser assim. O que a gente fala, a regra da igreja é essa. Você falou, ok, a regra está tudo certo, eu consigo fazer. Mas não tinha amor. Perderam o verdadeiro amor. E Deus vem e corrige eles. Fala, voltem, volta ao primeiro amor, arrepende-se, vê onde vocês caiu e voltem. Então a gente vai continuar. A gente parou no véu, né? Que eu falei que o véu... Olha o tamanho lá. Cadê o véu, por favor? Cadê o véu? Cadê o véu? Não tem nem que ir para trás. Para trás, tem que correr para trás. Para trás. Aí. Aí. Então a gente parou aqui no véu, que a gente vê que Jesus acabou com a separação que existia. Né? A gente vê que o véu separava o lugar santo dos santos no templo, onde só o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano para oferecer sacrifício pelos pecados do povo. Então a gente vê que Jesus acabou com essa separação que tinha antigamente. E o mais interessante da gente saber disso, o mais incrível, é que o véu foi rasgado de cima para baixo e não de baixo para cima. Porque se fosse de baixo para cima, algumas pessoas poderiam pensar, foi obra de homem. Alguém entrou aqui, alguém entrou aqui e rasgou o véu. Mas não, Deus deixou claro, nitidamente visto, que o véu foi rasgado de cima para baixo. Assim como Jesus disse, eu vou acabar com eu irei acabar com a separação de judeus com gentios. Será um só povo em mim. Não existirá mais isso. Eu sou judeu, você é gentil. Eu sou o povo escolhido, você não, eu sou de Deus. Não existe mais isso. Hoje em dia é o que a gente fala. Hoje em dia um judeu, um brasileiro, um americano, um europeu, se ele se converte, ele se torna irmão em Cristo. Somos todos cristãos. Não existe mais, ele é judeu cristão, brasileiro cristão, português cristão. Não tem mais isso. Hoje em dia, perante a Deus, perante a Jesus, todos somos irmãos cristãos. Não existe mais essa diferença de cor, de raça, de origem, mais nada. Não existe mais isso. Isso é o mais importante. Amém? Então agora eu vou estar lendo 19 ao Efésios 19 ao 22. Eu já li de novo, né? Mas agora vamos passar lá. Bota, vai ver um novo. Passa um. Não, passa. Deixa. Ok. Então quando a gente viu no texto, a gente leu, a gente vai entender sobre a pedra angular. Por que a pedra angular é tão importante? A gente está entendendo sobre ela, tá querendo entender. Quando a gente vê no versículo 20 de Efésios 2, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus, a pedra angular. Então, quando a gente vai ver, se eu falar sobre isso, que ele é o fundamento. Tudo que foi até Jesus. Quando fala sobre os apóstolos e os profetas. Quando aqui é dito sobre os profetas do Antigo Testamento. É tudo que foi escrito. Tudo foi escrito para Jesus. Quando você lê sobre todo o Antigo Testamento, quando você lê sobre, você vai ver que tudo indica a Jesus. Tudo é sobre Jesus. Tudo leva a Jesus Cristo. Então isso é importante. Sobre a pedra angular a gente vai ver em Salmos 118, versículo 22, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular. E depois em Mateus 21, versículo 42, então Jesus perguntou, vocês não leram nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Então a gente vê que Jesus aplica a profecia que foi dita no Antigo Testamento a ele mesmo. Então ele confirma que a pedra que os construtores rejeitaram, essa sou eu. Vamos passar um, por favor. A gente vê, qual que é a pedra? A pedra angular é exatamente essa pedra. Sem ela tudo cai. Sem ela nada fica em pé. E assim é Jesus na nossa vida. Se a gente parar para pensar, se a gente lembrar um pouco, sem Jesus, tudo desmorona na nossa vida. Eu não sei de vocês, mas se eu tiver um dia um pouco, né, na carne,
meu dia fica horrível, meu dia é péssimo. Eu fico assim, nossa, que dia difícil de lidar, que dia difícil de conseguir terminar. Então Jesus na nossa vida é exatamente a pedra angular. Ele é a base da nossa vida. Ele é a base de tudo. É Ele que mantém tudo em pé. Ele que sustenta tudo. É Jesus. Então a gente tem que saber que Jesus é o alicerce da nossa fé. Tem que dedicar tudo de nós em Jesus, entregarmos mesmo ao pé dele, sabe? Saber que Ele cuida da gente, Ele cuida dos seus. Assim como foi que a Nicole disse aqui sobre o maná. Deus cuidava do povo. Mesmo a gente, quando a gente lê ali a história do povo saindo do Egito, os hebreus, a gente vê que saiu um povo com eles também, não foi só os hebreus. Quando eles saíram, a gente vai ver, quando a gente se atenta ao texto, e o texto diz, e outros povos também o seguiam. Então não era só os hebreus que conheciam sobre Deus, saiu outros povos também com eles. E esses outros povos, quando a gente vai ler, quando a gente estuda, é esse povo que começava a reclamar, que começava a sentir saudade do Egito. Então, conforme eles iam sentindo saudade do Egito, eles começavam a reclamar. E como eles reclamavam, é aquilo que eu falo, a influência impacta a gente. Por isso a gente tem que tomar cuidado com quem a gente tem do nosso lado, quem a gente convive, quem são nossos amigos, quem a gente leva principalmente na nossa casa. Esse é o ponto importante, porque influência muda a mente da gente. Se vocês tiverem, isso vocês podem perceber no trabalho, né? No meu trabalho eu trabalho com várias culturas, né? Várias pessoas de outras raças, né? E você vê que quando eles começam a namorar, afeta você. Você fica um pouco assim para baixo. E exatamente isso que aconteceu com o povo saindo do Egito. O povo saiu, os hebreus conheciam Deus, sabia quem era Deus, sabia de tudo. Eles viram Deus fazendo tudo. Deus abriu o Mar Vermelho. Para eles, isso já era Deus com eles. Eles conheciam as Escrituras. Eles não eram um povo leigo. Mas esses outros povos que saíram e seguiu eles, conheciam o básico. O que eles conheciam? Mandou um tanto de praga aí para o Egito. Tudo que o povo falou aconteceu. Falaram para passar um negócio de um cordeiro na porta, que ninguém ia morrer dos filhos, ninguém morreu, mas dos outros morreu. O faraó deixou sair, vamos seguir esse povo aí, porque Deus está com eles, Deus deles existe. Então saiu com eles e seguiram a caminhada ali no deserto. Só que conforme vai seguindo, a gente vai lendo, a gente vê que o povo toda hora reclamava. Cadê o pão? Cadê a água? Lá no Egito tinha não sei o que, aqui não tem nada. Que Deus é esse? Esse Deus de vocês aí é muito ruim, esse Deus de vocês é doido. Mas não era o povo de Deus, não eram os hebreus, eram os outros povos que começavam a reclamar. E isso afetava eles. Então eles começavam a reclamar, esses outros povos, e logo eles também estavam reclamando. É essa a lição que a gente tem que aprender ali sobre o maná, sobre a passagem deles do deserto. Que as influências influenciam e muito. Muitos de nós que estamos no caminho de Deus, eu acho que muitos aqui já devem ter ouvido uma vez: você é meio maluco de ter essa fé sua aí, você é doido acreditar num Deus que não existe. Entende? Já me fizeram essa pergunta uma vez: deixa disso, viva a vida, para com isso, isso te limita, isso te segura, você não tem liberdade não. Falei, eu tenho liberdade, você não, mas eu tenho. Se eu falar que eu não vou beber uma cerveja, não vou fumar, eu não fumo. Mas e você? Você conseguiria libertar disso? Você tem essa liberdade? Você fala, não vou beber. E não beber? Então quem é escravo é você, e não eu. Aí muitas pessoas acreditam que nós, como os cristãos, somos escravos de Deus. Escravos, realmente escravos. A gente é escravo de Deus, sim. Cada um carrega a sua cruz e siga Deus, né? A gente não é escravo nessa questão do quesito de você não pode fazer nada. Você só não quer. Você acha melhor não, por que você vai fazer? Nós somos libertados, né? Por que você vai fazer? Jesus libertou. Jesus pagou o preço por todos nós. Por que a gente vai pôr à prova Deus? Que é o que o povo faz. O povo gosta de pôr à prova Deus. A gente fez algumas orações, eu graças a Deus não faço, mas a gente faz oração pedindo. Se você não fizer isso, eu não vou.
Tipo, se Deus não fizer acontecer isso, eu não vou, não. Que isso? Só numa barganha com Deus? Eu acho assim que Deus fica olhando para essas pessoas, olha pra gente assim e fala, meu Deus, realmente, sempre eu. Porque eu acho incrível. As pessoas falam que acreditam em Deus, falam que acreditam em Jesus, confiam permanente em Jesus, mas não vivem o que as Escrituras nos pedem, que é para obedecer. Sermos obedientes a Deus. E esse é o ponto que a gente tem que pôr na nossa mente, ser obediente, saber que Deus representa a pedra angular da nossa vida. Deus é a nossa base, nosso alicerce. Ele é tudo para nós. Ele é o que nos alimenta. Como diz as Escrituras, de nada terei falta. Quando a gente vai lá no Testamento de Salmos, né? Fala assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. A gente vai ler depois no hebraico, fala que de nada ele sentirá falta. A gente com Cristo é isso, a gente não sentirá falta de nada. Deus dará tudo para nós. Tudo que precisamos, Deus vai nos dar. Somente buscamos com o coração, na verdade. Sejamos verdadeiros com Deus. Paramos de fazer esses joguinhos que muitos fazem, de só pedir, só o vem a mim, só eu quero, eu posso. Seja feita a vontade de Deus mesmo, assim como temos na nossa oração do Pai Nosso. Seja feita a sua vontade, pois a sua vontade é boa e agradável. As nossas vezes é um pouco errada. Pensamos de uma maneira diferente, a gente tem que aceitar que Deus sabe o que é melhor para nós. Deus nos conhece melhor que nós. Ele sabe do nosso futuro, Ele cuida do nosso presente. Devemos somente confiar nele, obedecer a Ele. Parar de achar que os planos nossos que a gente faz é melhor do que o dele. Às vezes a gente faz um plano querendo fazer um plano futuro, né? Não, vou fazer isso porque isso é melhor. É o que a gente fala. Deus não vai te dar algo e Deus não vai te dar algo para tirar da presença dele. Isso é impossível. Pode ser algo muito bom. Você falar assim, é Deus. Talvez não é Deus. Porque se for tirar você da presença dele, não é Deus. Não tem como ser. Deus nunca dará algo para o seu filho que vai tirar da presença dele. Deus nunca dará um trabalho para ninguém que vai tirar da presença dele. Pode ser bom, mas às vezes é para testar você mesmo. Você vai se vender no trabalho e sair da presença de Deus? Porque muitos, a gente acha que não, mas isso acontece. Isso acontece mais do que a gente acredita. Mais do que a gente acredita. As pessoas pedem tudo para Deus, Deus está dando, de repente aparece algo. Fala uma oferta, você fala, nossa, essa oferta é boa. Mas o que essa oferta vai acarretar na minha vida? Bom, no culto eu já não vou conseguir. Ler a palavra, talvez. Aí você tem que pensar, será mesmo de Deus isso? Porque isso vai me tirar da presença dele, não terei mais um momento com Deus. Será que isso é de Deus? As pessoas ficam com medo, porque, principalmente aqui na Suíça, né, a gente vive num país difícil, onde tudo é caro, tudo custa. E a gente sabe quando a gente precisa de um trabalho tão difícil que é. Então, o primeiro trabalho que aparece na nossa porta, a gente já pega. Né? A gente está desesperado. Comigo foi assim quando eu cheguei aqui, principalmente quando eu cheguei aqui em Lausanne. Quando eu cheguei em Lausanne aqui, o primeiro trabalho que apareceu, eu agarrei. E entrei. E falar para vocês, arrependo. Mas Deus quis mostrar para mim que é assim que funcionava. A gente tem que parar de pensar, confiar mesmo em Deus, parar de desesperar. O problema nosso é que a gente desespera nos momentos tensos da nossa vida e a gente acaba cometendo erros que não deveriam ser cometidos. Poderiam ser evitados. Porque agimos na pressa, sem pensar, sem orar, acaba acontecendo que acontece depois a gente fala, nossa, meu Deus, por que aconteceu isso comigo? Você nem orou para Deus antes. Depois você quer falar, Deus, por que aconteceu? Aconteceu exatamente por isso. Não pensou antes de agir, agiu antes de pensar. Isso é o triste. Bom, continuamos, mano. Amém. E João 14:6, Jesus responde, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então aqui a gente tem algo que todos nós já hoje em dia conhecemos, eu acho que todos nós sabemos, que a salvação é através de Jesus, e mais ninguém. E mais ninguém.
glória a Deus que hoje em dia, através só de Jesus, que a gente não precisa pegar mais um animal inocente e matar, né, por causa dos nossos pecados, ficar matando as coisas inocentes, os bichinhos inocentes, por causa de erros nossos erros. Jesus pagou o preço na cruz. Jesus foi morto por todos, pagou por todos. E a salvação é somente através dele. Não tem salvação através de santo, não tem salvação através de padre, de pastor, de ninguém mais. É somente Jesus. Somente Jesus. E a gente fala com Deus hoje, Deus Pai, através de Jesus. A gente tem a ligação com Deus por Jesus. Isso é algo incrível, né? Que a gente viu ali antes no outro slide, né, que eu terminei semana passada. Que a gente vê que quando tinha o véu, tinha um templo, existia o templo, era o sumo sacerdote que ia lá. Pegava, ele olhava o que você tinha trago para ele, olhava a ovelhinha que você tinha trago, estava boa, ia lá, sacrificava e ela pagava pelos seus pecados. Então tinha uma pessoa que fazia isso no seu lugar. E tinha um animal também. Hoje em dia não. Hoje em dia o Espírito Santo habita dentro de cada um de nós. Somos um templo do Espírito Santo. A gente tem esse acesso direto com Deus. O Espírito Santo testifica que estamos errados. O Espírito Santo fala com nós, a gente percebe que a gente está errado, a gente ora, pede perdão e a gente segue. A gente vai tropeçar às vezes diariamente, a gente peca. Isso é algo que a gente não vai evitar até alcançarmos a glória no Senhor. A gente não vai conseguir evitar, a gente vai continuar pecando. Mas o bom é isso, sabemos que pecamos, que possamos alcançar o arrependimento em Deus. Possamos arrepender, isso é o mais importante. E não continuar no erro. O ruim, o pior é quando você sabe que você está errado e você não consegue deixar. Você continua no erro. Isso é o pior. O que é o mais incrível, Deus deixou para nós, que foi Jesus. Jesus veio e pagou o preço por nós na cruz. Morreu por todos. E todos hoje têm acesso a Deus. Todos. E a gente, o que a gente tem que fazer é pedir perdão, se arrepender e voltar no caminho. Glória a Deus. Voltar no caminho do Senhor. Obedecer ao Senhor. Pois é o que eu sempre falo. Deus tem o melhor para a nossa vida. Deus sabe o que é melhor para nós. Amém. Ninguém vai saber o que é melhor para você a não ser Deus. Ninguém. Eu posso dar um conselho maravilhoso para você. Você vai falar assim, cara, esse cara me deu um conselho bom. O Espírito Santo vai testificar em você e falar assim, não escuta ele não. Escuta Deus. Me escute. Você sabe o que é melhor para você. Às vezes vai doer. Vai doer. Dói. Às vezes dói. Mas Ele conhece nós, Ele sabe o que é melhor para nós. Por mais que a gente sente dor, por mais que seja dolorido, Deus nos conhece. Desde o ventre da nossa mãe. Deus nos fez. E hoje tudo que somos, tudo que estamos indo por Deus, é Ele. Ele que estende a mão, Ele que está com nós, Ele que carrega nós, Ele que nos leva. Às vezes a gente cai, tropeça, fica de joelho, chora. Deus nos levanta, Deus nos dá força para continuar. Sempre foi assim. Sempre foi assim. A gente vê no texto onde fala do fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo que Jesus, sempre foi. Jesus esteve presente em toda a Bíblia. Desde o Antigo Testamento até hoje, Jesus esteve presente olhando, presenciando tudo. Jesus presenciou tudo. A gente acha que não, a gente acha que talvez Deus não está vendo as coisas que a gente faz, Deus não está presente. Deus está presente. É nós que estamos longe. É nós que não estamos vendo. É nós que estamos com os olhos fechados. Nós temos que abrir nossos olhos para Deus. Voltar ao nosso caminho, nosso olhar em Deus, em Jesus. Parar de olhar para as pessoas. Parar de admirar muitas pessoas. E admirar Jesus. Saber, a gente vê muitos pastores hoje em dia, né? Tem pastores maravilhosos. Eu gosto de muitos pastores, a gente ouve bastante Paul Washer, a gente vê o Nicodemos, tem o nosso pastor do Brasil, tem o César Cavalcante, que é um cara que eu admiro muito. Mas é o que todos falam, todos os pastores falam a mesma coisa. Não olhe para mim, olhe para Jesus. Amém. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade e Ele é a vida. Sempre vai ser, até a volta dele, ou até a nossa ida até Ele, vai ser assim. Jesus vai ser o nosso alicerce, Jesus vai ser a nossa base.
Jesus é o caminho que devemos seguir. A gente pode se olhar alguns apóstolos, alguns profetas que fizeram coisas maravilhosas. Cara, que incrível. Gostaria de ver isso também. Mas quando a gente vai para Jesus e fala, cara, esse é o caminho, esse é o que eu quero. Jesus disse aos apóstolos, que eram os discípulos até então, vocês farão, e farão coisas ainda maiores do que eu fiz. Olha que incrível que Deus faz para eles, que fala para eles, que Jesus diz a eles. Isso que eu fiz foi algo que vocês estão vendo, que é algo maravilhoso, mas vocês farão coisas maiores. Vocês farão obras maiores. E a gente vê depois que Jesus ressuscita e vai aos céus, que o Espírito dele volta. A gente já vê o que Pedro faz quando o Espírito baixa ali em Pentecoste. 3.000 almas para o Senhor. 3.000 almas se convertem. Então é sobre isso que Jesus tinha falado. Hoje a gente não tem muito essa fé, né? A gente acredita que o que aconteceu hoje e não vai acontecer. Mas ainda acontece, gente. Ainda há milagres, ainda há cura, ainda há restauração. Ainda todo, não acabou, não cessou. Vivemos ainda. Presenciamos isso ainda. Temos que ter fé. Temos que ter fé e acreditar que Deus cuida do impossível. Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus dos milagres. Amém? Amém. Passamos para o próximo versículo. Salvação. Amém. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. O Senhor não demora para cumprir a sua promessa, como alguns julgam, mas pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então é exatamente isso que Deus quer com todos nós. Ele não demora para cumprir aquilo que diz que vai cumprir. Todos sabemos que Jesus vai voltar, está escrito. Ele irá de vir. A gente vê muitas guerras acontecendo hoje, muitas coisas acontecendo. Tem alguns, né, da escatologia que começam. Os primeiros sinais estão aí, ó. Jesus está voltando, né? A gente ouve isso já há bastante tempo. Jesus está vindo, Jesus está voltando. Ele vai vir no momento certo. Vai vir no tempo certo, onde Deus determinou para que seja acontecido. A gente fica com isso, né? Ah, vai vir, vai não vir, vai não vir. É o que eu falo sempre. Antes eu tinha esse problema também com a escatologia. Eu amo escatologia, gente. Eu fiz curso de escatologia. Eu amo falar sobre os fins dos tempos e tal. Mas eu cheguei num ponto que eu parei pensando, do que adianta falar sobre isso? Tem que falar sobre a palavra. Para as pessoas se arrependerem e voltar ao caminho do Senhor e que elas possam viver isso. Esse caminho perfeito com Deus. A glória, na glória, no reino. Sabe, é bom sim estudar sobre escatologia. Fala que não é ruim não, é muito bom. Por isso você entende várias coisas. Tem muitas profecias na Bíblia, algumas que já foram cumpridas, algumas que vão cumprir. Essa de Jesus voltar vai se cumprir ainda, em nome de Jesus, né, em nome dele. Mas o mais importante é a gente pregar a palavra para que as pessoas se arrependam, para que as pessoas voltem ao caminho de Cristo, para que as pessoas sejam salvas, para que elas busquem a salvação. Porque de nada adianta você falar, Jesus está voltando, tem guerra acontecendo, não sei o quê. A vida é toda torta. Que adianta isso, você saber que Deus vai voltar, que está acontecendo guerra, que agora Jesus vem mesmo, se você não consegue consertar nem sua vida. Vida toda errada. Vida toda errada perante as Escrituras. É difícil, por isso que eu falo sempre, temos que orar para Deus, para que Deus não deixe a gente se afastar dele, não deixe a gente se afastar da presença dele. Mesmo que isso seja difícil, seja sempre um processo, um passo de cada vez, mas que seja um passo firme à cruz, à sua cruz. Que você consiga mesmo, assim, difícil, por mais difícil que seja, mas caminhar, falando assim, eu quero, eu vou, Senhor, me ajuda, eu preciso disso, eu preciso dessa mudança, eu preciso dessa transformação na minha vida. Estou aqui, Senhor, me ajuda, eu não tenho forças, mas me dê forças, meu Pai, me dê força. Eu sei que o Senhor me dê força, o Senhor pôr a mão em mim, eu vou conseguir, Senhor. Por mais doloroso que está sendo, por mais difícil que é, muitas vezes, muitas coisas que a gente tem que deixar. Mas com Jesus, com Deus, a gente consegue. Amém. Ele nos dá força, nos capacita, os Espírito Santo nos capacita. E é o que eu falei, eu estava conversando com a minha esposa. Eu falei para ela que às vezes a gente vem aqui, né, fala uma palavra para vocês. A gente fala, nossa, às vezes vai ser dura as palavras, né, porque muitas vezes é dura, sim.
Muitas vezes a gente fala, nossa, a palavra vai ser bom, né? Muita gente vai se arrepender, voltar ao caminho e tal. Uma nova vida em Cristo, aleluia. Mas a gente tem que entender que quem faz isso é o Espírito Santo. Aleluia. Quem faz é o Espírito Santo. A gente vê isso porque muitas vezes a gente vê eu não sei se vocês veem muito, mas eu vejo bastante vídeo sobre a África, os pastores pregando lá. E a palavra é pregada, a verdadeira palavra é pregada lá. As pessoas estão lá xingando, fazendo os rituais deles, não ligam. A gente vê no mundo, quando você vê os vídeos das pessoas pregando na rua, evangelizando na rua, as pessoas vêm xingar, para de falar de Deus, para de falar disso, isso aí não existe, isso aí não existe aqui não queremos saber disso. São pessoas que não querem mesmo saber, não estão nem aí com isso. Mas o único que consegue mudar toda pessoa é o Espírito Santo. Ele convence qualquer pessoa. O Espírito Santo pode convencer qualquer um. Foi assim quando Jesus apareceu para Paulo. Paulo estava indo a caminho perseguir os cristãos. Estava a caminho. Paulo matava os cristãos. Em nome de quem? Em nome de Deus. Matava os filhos de Deus em nome de Deus. Mas não sabia, achava que o que estava fazendo era certo. Ele tinha convicção do que fazia era o certo. E Jesus aparece para ele e fala, por que me persegues? Por que você me persegue, Paulo? Por que persegue os meus filhos? E Paulo cai. Porque é assim quando o Espírito Santo vem. Assim quando foi com a gente, quando ele se converteu. Você sente aquele peso, aquela leveza, mas um peso. É pesado, mas o tempo é leve. Uau! É assim que o Espírito Santo condensa a nossa vida. Uma leveza, ao mesmo tempo tão pesado. Você sabe que tudo que você fez, tudo que está fazendo era um erro, era um engano. E você não faz mais. E não sente mais vontade de fazer. Você não vai fazer mais. Mas a gente tem que vigiar. Tá em oração sempre. Para que a gente não caia, não venha cair. É isso que Deus espera da gente. Deus não quer que ninguém pereça. Que todos tenham a salvação. Que todos cheguem ao arrependimento para a salvação. Amém? 1 João, capítulo 2, versículo 2. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas também pelos do mundo inteiro. Então a gente vê aqui a finalização de tudo que a gente estudou sobre Jesus. Ele pagou o preço por todos. Morreu na cruz por todos. Tudo que a gente tem de ruim, tudo que a gente tinha de ruim, estava sobre Jesus. Ele aceitou esse fardo, que era nosso, meu, seu, de todos aqui. Falou, eu pago. Eu pagarei. Desceu da glória, viveu o que a gente está vivendo hoje, passou o que a gente passou. Jesus foi uma criança, assim como todos nós aqui fomos. Jesus foi. Aquele neném chorão, Jesus era também. Às vezes a gente não imagina isso, né? A gente fala, não, Deus já veio, já um pouco mais velho, mas não. Ele foi jovem. João e Maria cuidou dele. Nasceu como todos nascem, até um pouco diferente. Nasceu em um lugar simples. Nasceu no hospital. Nasceu num lugar simples. Os pastores vieram ver ele ali, aquele bebê sujo, chorando. E João e Maria cuidou dele, cresceu. Cresceu em sabedoria. E mesmo crescendo, sabendo de tudo, estava conectado com Deus Pai. Ainda assim aprendeu de Deus, do Pai humano dele. João passou tudo para ele. Tudo que João sabia, passou para ele. Tudo que José sabia, passou para ele. José ensinou tudo a ele. Ensinou tudo, o trabalho, que José era carpinteiro, José passou para ele. Tanto que depois a gente vai ver nas escrituras. José é chamado filho do carpinteiro. Por acaso esse não é o filho do carpinteiro? Jesus veio, viveu, passou por tudo, ensinou os discípulos, pregou a verdade, muitos não aceitaram, tanto que o pregavam na cruz, mas ele pagou o preço por todos nós, pelo do mundo inteiro.
todos. E hoje em dia todos nós temos acesso a Deus, Pai. Todos nós podemos ser salvos. Antes de ser salvos, tinha que ser salvos só por obras. Era a partir das obras. Tinha que obedecer aos mandamentos que ninguém conseguiu, a não ser Jesus. Mas ninguém conseguiu obedecer. Então sempre tinha que fazer o sacrifício, porque as pessoas tinham errado. Jesus veio, não pecou, viveu em plena convicção de tudo, sem pecado, imaculado. E foi morto. Próximo nenhuma. Romanos 5:8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Então aqui é exatamente como a gente vê em Romanos também, né, que fala todos os pecados destituídos da glória estamos, né? Que Deus prova o amor por nós, que mesmo sendo pecadores, a gente, quando a gente olha para nós, a gente sabe que a gente é desprovido, a gente somos seres caídos mesmo, mas Jesus pagou o preço por nós, por essas criaturas mesmo, que somos nós. Morreu por nós, pelos nossos pecados. E Ele sabia, Deus sabe de tudo. Deus sabe que a gente é pecador, mesmo se Ele nos ama. Mas se Ele dá uma chance para nós, quer que a gente reconcilie com Ele, vivemos em plenitude com Ele. Sabe, que a gente possa ter essa conexão. Deus sempre buscou essa conexão com os humanos, com os homens. Ter conexão com Ele. Sempre buscou os profetas, ter o época dos juízes. Os pais, né, que é Abraão, Jacó e Isaac. Deus sempre teve essa conexão com todos, ensinando eles a andar no bom caminho. Hoje em dia a gente tem acesso a isso, a gente sabe qual é o bom caminho. Só devemos estar no bom caminho, andar no bom caminho. Saber que esse caminho nos vai levar a Deus. E isso é importante na nossa vida, saber para onde a gente está indo. E não estar perdido. Hoje a gente tem um GPS, GPS é a Bíblia. Esse é o nosso GPS da vida. Hoje não é um GPS, não é um livro, não é alguém que contou. Quem nunca lembra das histórias de lendas, né? O meu avô contava muita lenda para mim, mas eu vou saber se é verdade ou não, nunca vivi, não tem provas. Mas isso aqui sim, essa é a prova. Isso não passa, não é uma lenda, isso é a verdadeira. Isso é uma história que aconteceu real. A gente às vezes não pensa, não para pra pensar. Mas isso que aconteceu é verdadeiro. Tudo que esses homens viveu, tudo que eles passaram, foi verdade. Tudo que acontece hoje em dia é verdade. Deus pode fazer muito mais ainda. Ele quer fazer muito mais ainda. O problema é a gente estar preparado para o que Deus quer fazer. Já se perguntaram sobre isso? Eu estou preparado para viver o que Deus quer que eu viva? Porque muitas vezes eu peço. Eu falei, não, Deus, eu quero viver isso. Faz, Deus. Quero saber, quero isso, que isso venha passar por mim, meu Pai. Mande, eu quero ser o seu servo aqui na terra, que possa acontecer a mesma coisa que aconteceu com os apóstolos, que aconteça comigo, Pai. Eu quero viver isso. Mas será que eu estou preparado para isso? Será que é o momento certo para isso? Será que eu tenho bastante fé para isso? Para ver o que Deus realmente quer para mim? Realmente quer para nós? Será que temos realmente essa fé depositada no Senhor? A gente tem que perguntar. Não é que as coisas não acontecem, é que ainda não estamos prontos. Às vezes nunca vamos estar. Mas que isso não tire o nosso primeiro amor, que isso não venha a nos tirar do primeiro amor. Que a gente possa caminhar e saber que estamos no caminho certo, que estamos indo para a glória do Senhor, junto a Ele, vivendo no paraíso dEle, no reino dEle, onde não haverá mais nada disso. Que a gente luta tanto hoje em dia. A gente luta tanto hoje em dia para viver o dia, para não ter erro, para não fazer erro, e às vezes a gente acaba errando. A gente evita, fala que não quero pecar, e às vezes a gente peca. A gente fala, ai Senhor, pequei contra ti novamente. A gente até brinca, né? Eu brinco às vezes comigo mesmo, falo, nossa, até quando, Senhor? É quando eu vou ficar vindo até os seus pés, orando, para pedir perdão por um erro meu, um erro besta, um erro bobo. Mas é que vão
vamos continuar vivendo esses erros, vamos continuar errando. Mas que isso não faça nós desistir do reino, não faça nós desistir de Deus, que a gente possa encontrar o amor de Deus em nós, possamos se arrepender, levantar novamente e seguir viagem, até onde Deus quer, até onde Ele queira nos levar. Isso é o bom. A gente vê que Deus provou o amor para conosco. A gente já vê esse amor exatamente num exemplo que eu pus para a gente ver esse amor. Juan, passa, por favor. A gente vê esse amor que Deus provou na cruz. Quando estava sendo morto na cruz, tinha 2 ladrões com ele. Quem lembra da história? Todos aqui lembram, né, da história dos 2 ladrões. E ele salvou um ladrão. O ladrão estava sendo pregado por quê? Porque ele estava igual a Jesus, inocente. Ele era inocente assim como Jesus era. Não tinha feito nada de errado. Estava ali porque, por erro, por engano. Alguém colocou ele ali igualzinho feito com Jesus, foi vendido. Fizeram testemunha falsa contra eles, contra esses 2 ladrões. Isso foi pregado exatamente assim como Jesus estava ali, exatamente como Jesus estava. Não. Eles tinham errado. Eles eram pecadores. Eles tinham cometido um crime. Que naquela época, a questão do madeireiro era um dos piores crimes que tinha. Eles tinham feito algo horrível, algo terrível. Não é a questão das pessoas serem apedrejadas. Eles, quando ele foi pregado na cruz, é porque fez algo horrível. E Jesus foi pregado como algo horrível, sendo inocente. Mas esses ladrões estavam ali como pessoas horríveis, como pessoas que, querendo ou não, a gente pensa, merecia essa morte. Segundo todos que estavam ali, eles mereciam passar por isso, mereciam morrer. E Jesus está ali com eles. E a gente vai ver em Juan, passa a por favor. Em Mateus 27, 44. Estavam todos ali, tinham os romanos, né? Tinham ali os guardas, tinham os fariseus e também tinham os ladrões. E a gente vê no texto que está escrito assim: também os ladrões que haviam sido crucificados com ele o insultavam. Então os 2 ladrões que estavam ali com Jesus, todos estavam zombando de Jesus. Falando, se você é o Senhor, se é filho de Deus, desça daí. Se salve. Todos insultavam, todos zombavam de Jesus. E esses 2 ladrões que estavam ali também, sendo crucificados, sendo mortos lá de Jesus, também o insultavam. Também riam dele. Por acaso você não é Deus, o rei dos judeus? Colocaram uma placa, né? Você não é o rei dos judeus? Se salve. Salve a si mesmo. Salve a nós aqui. Sai daí, você não é filho de Deus? Você não viveu falando que é filho de Deus? Jesus passou por essa humilhação em carne, sofrendo. A gente vai ver depois em Lucas. Vou passar um aí, Juan, por favor. Eu vou achar aqui na Bíblia. Lucas 23, versículo 40 ao 43. A gente vê que todos estavam ali blasfemando, né? Um dos malfeitores ficaram blasfemando contra Jesus, que esse é o capítulo 39, que falava assim: você não é Cristo, salve-se a si mesmo e a nós também. Então eles insultavam Jesus, os 2 ladrões, falando para ele: salve-se a si mesmo e salve a nós também. Olha para você o tanto que isso é cruel, tão pesado que é. Você não é Deus? Se salve. E tiver um tempinho, tirou daqui também. Não tinha temor nenhum. Não tinha temor nenhum. Porém, o outro malfeitor o repreendeu, dizendo: você nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença? Então a gente já vê aqui exatamente o que eu disse. Quando você sente o Espírito Santo, quando o Espírito Santo te convence do seu erro, do seu pecado, você sente na hora. É algo leve e pesado. É algo que te deixa para baixo. Você cai mesmo, você cai em si, você abre, as escamas dos teus olhos se caem, os seus olhos se abrem. E você fala: errei, estava errado. Você cai aos pés de Deus. Fala: obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus. E
foi exatamente isso que a gente vê lá em Mateus, que eles estavam rindo. Os dois estavam rindo, não era só um. Os dois estavam zombando de Jesus, os dois estavam tirando sarro de Jesus. Mas aqui, quando a gente vai ver em Lucas, um já fala, um já pega e já diz: você nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença. Então a gente já vê que o Espírito Santo abriu o olho de um, e esse se arrependeu. O incrível é isso. Ele se arrependeu. Você falou: uau, viu a glória de Deus. Ele é Deus. A nossa punição é justa, porque estamos recebendo o castigo que os nossos atos merecem. Mas esse não fez mal nenhum. E acrescentou: Jesus, lembra-se de mim quando vier no seu reino. Jesus respondeu: em verdade te digo que hoje você estará comigo no paraíso. Então é sobre isso que a gente tem que saber. Deus está pronto para te perdoar. Deus está pronto para nos perdoar. Deus só espera que a gente faça o quê? Peça perdão e nos arrependemos. É só isso. Possamos nos arrepender mesmo, prostrados aos pés de Deus, falar: eu me arrependo, Senhor. E Deus vai falar o quê? Exatamente isso que falou para os ladrões. Está arrependido, está perdoado. Hoje mesmo você estará comigo no paraíso. É incrível, né? Tão simples, ao mesmo tempo tão difícil para alguns. Mas para quem vive, para quem sabe, para quem conhece, e o Espírito Santo testifica em nós, é exatamente isso. Simples, não é difícil. A gente acha que é difícil às vezes conseguir passar por tudo, chegar até Jesus, chegar até o Pai, mas não, é simples. Basta se santificar, arrepender e caminhar. Caminhar, dependendo de Deus, obedecendo a Deus. É simples assim. Para todos foram, para alguns um pouco mais difícil, por questão da obediência, porque muitas vezes queremos ser rebelde, né? Achamos que podemos ser rebeldes contra Deus, rebeldear um pouco, mas logo caímos em si, logo voltamos à real, falando: não compensa, não compensa. Vamos continuar no caminho de Deus, viver em santificação com Deus, amar a Deus acima de todas as coisas. Porque é isso. Quando a gente diz que a gente ama a Deus acima de todas as coisas, a gente obedece a Ele acima de todas as coisas. Obediência plenamente, plenitude em Deus. Sabendo que Ele tem o melhor para nós, sempre vai ter o melhor para nossa vida. A gente depende dEle. Assim como o povo de Israel saiu do Egito, dependia de Deus com maná, a gente também depende de Deus. A gente depende, é dependente dele até a nossa morte, até a vinda de Jesus. Dependemos dele, somos dependentes. Sem ele é difícil. Sempre foi. E sempre vai ser difícil. A gente tem que entender algo que Deus quer com a gente. Deus quer com a gente essa conexão, né? Essa conexão de laço. A gente vê isso também. Onde a gente vê isso? Isso eu vou explicar aqui. Enfim, em Adão. Quando a gente lembra da história de Adão, Deus tinha um encontro com eles todas as tardes. Deus encontrava com eles no jardim. Todas as tardes Deus estava lá com eles. Estavam junto com eles lá no jardim. Presente. Todos os dias tinha um encontro com Deus. Adão caminhava com Deus. E o que acontece? Assim que... tá ali, eu nem cheguei a ver. Ao ouvir a voz do Senhor Deus, que andava no jardim, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Isso está em Gênesis 3, versículo 8. A gente vê exatamente todos os dias, todas as tardes, Deus tinha um encontro com eles. Quando exatamente? Quando soprava o vento suave da tarde. Então Deus, quando Adão come do fruto, né, que todos nós já sabemos, né, que foi influenciado, Eva foi influenciada pela serpente e Eva influenciou Adão. A gente vê que Deus ia lá todos os dias ter um encontro com eles. Mas quando Adão come do fruto, os olhos dele se abrem, ele vê que está nu,
ele se esconde da presença de Deus, sente a presença de Deus e se esconde. Fala, Deus está vindo e vamos esconder. A gente fica imaginando nessa situação, né? Deus onipresente, onisciente, tudo vê, tudo sabe. Ele sabia que Adão estava escondido atrás da árvore, mas ele pergunta. Por quê? Relação. Momento de relação. Deus pergunta, Adão, cadê você, Adão? Adão vai e fala assim, ouvi a tua voz, vi que estava nu e me escondi. E Deus fala para ele, quem disse que você estava nu? Por acaso comeste da árvore que eu disse para não comer? Aí já joga a culpa à mulher, né? Foi a mulher que você me deu. Então a gente vê aqui esse ponto, o incrível que é esse ponto, que Deus sabia que tinha acontecido. Deus sabia que tinha comido do fruto. Né? Não tem como a gente falar assim, não, Deus não sabia. Né? Deus quis perguntar, não. Deus pergunta pra gente exatamente para isso. Para que a gente confesse. Para que a gente tenha responsabilidade dos atos que a gente faz. Para que a gente seja verdadeiro. Fala, não, eu fiz. Fui eu. Senhor, foi eu mesmo. Eu fiz, errei, pequei. Mas eu arrependo, Senhor. Deus queria isso, Adão. Deus perguntou isso para Adão porque ele queria se arrepender isso aí. Mas não, em vez de arrepender, o moleque, né? O menino. Jogou a culpa na mulher. Ele jogou em Deus ainda, pior é isso. Além de jogar a culpa na mulher, ele jogou em Deus. Tipo, não foi eu não. E o que eu fiz foi porque foi a mulher que você me deu. Tipo, assim, Adão, o que você escondeu? Vi que estava nu, escondi. Por acaso comeste do fruto? Comi. A mulher que você me deu, me deu. A mulher que você fez me deu o fruto. Eu comi. Tipo, a culpa é da mulher e de Deus ainda, porque Deus fez a mulher, né? Responsabilidade, gente. Temos que ser responsáveis. Saber que o erro são nossos erros. E não terceirizar o erro. Que muitos fazem. Muitos terceirizam os erros. Falam, errei porque, né? Sempre tem um porquê. Não existe porquê. Errou porque você foi responsável. E agora as consequências são tuas. Responsabilidade é suas. É nossa responsabilidade. Não é de outro, de terceiro. Às vezes quantas vezes acontece, né, mano? No trânsito. O Henrique sabe também, Henrique, às vezes eu sou um cara estressado no trânsito, rapaz. Às vezes tem que orar em dobro mesmo, que eu falo, Senhor, paciência, cara, aí não dá seta. O cara vira isso aqui, não dá seta. Para o carro do nada. Hoje a gente tá vendo, o cara parou o carro do nada. Falei, Senhor, paciência, meu pai, estão vindo para a igreja. Então o trânsito para mim é algo difícil demais. Mas eu tenho que ser responsável. Eu, às vezes, insulto alguém, eu peço perdão na hora. Eu não vou terceirizar porque falar, o cara que está errado. Eu estou errada, eu estou estressado. O cara não está estressado. O cara está no carro dele, parou o carro, está tranquilo. Aconteceu do maluco, igual eu venho atrás, né, xingando e tal. O cara fala, o cara é maluco, isso aí. E eu tô aí, o cara doido, não sei o que, parou o carro, não dá seta, seta é feita pra dá seta com vontade. Mas o errado é eu que tô estressado. E eu acabo pecando. Aí depois eu falo, pequei de novo, não tem jeito, esse trânsito comigo é complicado demais, Senhor. E é toda vez a mesma história. Toda vez a mesma história do trânsito. Não dá, então tem área na nossa vida exatamente assim. Que vai ser um pouco mais difícil, vai ser um pouco mais complicado. Mas que isso não nos afaste de Deus, que isso não nos afaste do primeiro amor. Que a gente consiga lidar com isso. Que a gente consiga carregar isso que a gente tem de difícil conosco até a vinda de Jesus, ou até a nossa ida até Jesus, até a nossa morte, que a gente consiga ser um caminho para todos que estão olhando também para Cristo. Né? Que isso não se desvie, que você não perca o primeiro amor. A gente não consiga perder o primeiro amor, que isso é importante. Saber que não só você está seguindo, mas muitos também estão seguindo atrás de você. Imagina Moisés saindo do Egito. Se ele não tivesse ouvindo Deus, estivesse seguindo, o povo ia seguir. Ele ia levar o povo para outro lugar. Então é sobre isso. Mesmo a gente sendo difícil para nós, mesmo muitas coisas sendo difíceis para Paulo, foi difícil. Paulo tinha seus espinhos na carne. Paulo tinha os espinhos que orou para Deus tirar dele. Deus não tira. Deus falou, não, isso aí vai te fortalecer, varão. Isso aí vai te fortalecer. É exatamente isso que a gente tem que ter. Isso é o que eu tenho hoje em dia. Pode ser verdade? Pode. Pode ser que não? Pode. Mas é o que eu pus na minha mente. Essa questão minha do trânsito é algo que tem que fortalecer, vai me fortalecer sempre.
Vai eu ter sempre a conexão com Deus. Porque sempre eu fico nervoso. Aí eu falo, sempre estou pedindo perdão. Sempre estou nervoso, sempre peço perdão. Eu falo, glória a Deus, pelo menos eu estou em conexão com Deus. Estou conversando aqui diretamente com Ele. Sempre pedir perdão, porque não tem jeito. É o que eu pus na minha mente. Até se eu perder isso, até eu entender. Para que isso não me deixe mais estressado, para que isso não tire eu do Espírito, vai ser assim. Vai ser exatamente assim. Mas que isso não nos tiremos do centro que é Jesus. Que Jesus seja o centro da nossa vida. Que a gente possa se arrepender de perdão para Deus. Sobre tudo, sobre todas as coisas. Todas as coisas que fazemos, o que vamos fazer, o que não fazemos. Pedimos, sabe? A Deus nos ajudar, para o Espírito Santo ter discernimento na nossa vida. Ajudar a gente a vencer essas situações, essas complicações. Que a gente acha que é muito complicado, mas não é. São fáceis perante algumas que a gente tem, que vão vir ainda. A gente tem que entender, a gente tem que ter esse entendimento. Que coisas melhores também vão vir, gente. Amém. Que coisas melhores vão vir ainda. Temos que ter fé, acreditar, orar com fé. E principalmente oração, gente. A gente tem que estar em oração. A Bíblia diz constante. Estejam sempre em oração. Então passem tempo com o Senhor, tentem dedicar o máximo tempo ao Senhor. Porque às vezes a gente pede tantas coisas ao Senhor, mas a gente não dedica nem o mínimo a Ele. E a gente quer que Ele faça um milagre na nossa vida, né? Quer que Ele faça tudo por nós, mas a gente não faz nem o mínimo por Ele. Como que Deus vai fazer algo por nós se a gente não faz nem o mínimo? E a gente, é o que eu falei, quando a gente vai ler sobre essa questão dos heróis da fé, o Billy Graham, Charles Spurgeon, John Wesley, eram pessoas fervorosas em oração. Passavam horas e horas orando. Já pensou isso? Algum de vocês passa por isso? Sabe disso? São horas e horas orando? Cara, isso é muita coisa. Realmente é muita coisa. Eu não consigo fazer nem o mínimo. Então, a gente tem que entender que muitas coisas que a gente pede também é falta de oração, falta de dedicação. E hoje a gente vive no tempo do fast food, né? Tudo queremos, tudo na mesma hora, né? Essa pessoa lê a carta de Daniel, fala assim, Daniel é maluco. E o cara ficar 21 dias, tá maluco. O cara é maluco. Dá não. A pessoa hoje quer orar hoje para acontecer agora. Se não acontecer agora, que acontece amanhã. Se não acontece amanhã, ela ora de novo para Deus falando assim, eu te dou mais 2 dias. Que isso, rapaz? Pessoas estão ficando biruta. Estão ficando malucas na cabeça. Querendo pôr Deus na parede. Mas existe, gente. A gente brinca, mas existe pessoas assim. Que a gente não seja essas. Que a gente seja diferente, que a gente ore e continue orando. Que não perdemos a esperança em orar pedindo aquilo. E Deus vai nos contestar. Se for da vontade dele, se for de algo que vai te trazer a Ele, Ele vai te dar. Eu falo, não, vai chegar, varão. Aguenta a oração aí, persevere. Que é isso, nós cristãos vivemos nisso. Perseveremos. Temos que perseverar sempre. Em oração, jejum, dedicação à palavra, o ensino, exortação com os irmãos. Porque é isso. É assim que funciona a comunhão em Cristo. É assim que tem que ser, assim que foi, assim que vai ser. Nada mudou. Eu falo hoje, as pessoas falam, o Antigo Testamento é difícil entender, o Novo é mais fácil. Nada mudou. Continua igual. Continua exatamente igual. A única diferença agora é que existe Jesus. Cristo é o alicerce. Cristo é o centro. Cristo é a verdade. Ele é o caminho. Não é mais obras. Não é pelas obras. Mas pela graça. A graça. Pela graça vocês são salvos. Mediante a fé. A gente é salvo pela graça. A graça em Cristo Jesus. Vamos passar um, por favor. Hebreus 12, 14. Procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então é exatamente isso. Que a gente possa buscar a santificação. Buscar viver corretamente perante as Escrituras com Deus. Fazendo o que é certo, que Deus pede para que façamos. Pois sem a santificação, a palavra é clara e não muda. Deus é imutável. O que Deus escreveu, o que está escrito, é o que é.
ninguém verá o Senhor. Sejamos santos perante a Deus. Mesmo sendo difícil, mas sejamos santos. Tentemos buscar santificação. Erros bobos, igual eu falo, questão do que eu tenho do trânsito, isso eu considero como um erro bobo. Mas se eu peço perdão, que possamos saber disso, pedir perdão. Deus está pronto para nos perdoar. Se arrependemos, pedimos perdão de coração. É o que aconteceu, que a gente leu aqui sobre os ladrões. Os dois insultavam, os dois zombavam, os dois riam de Jesus. Porque colocaram uma placa. Rei dos judeus. Colocaram uma placa, ele ria. Salve-se a si mesmo. Você não fala que é filho de Deus, você não fala que é o filho do Senhor. Você fala para ele, salva a si mesmo e me salva. Imagina a gente nessa situação. Ser empregado, crucificado, um cara rindo de você, passando pela mesma situação que você, ainda mandando você se salvar e salvar ele ainda. Olha as audácias desse cara. Cara audacioso, rapaz. Às vezes, imagina, às vezes situação diferente, a gente passa, um patrão chamou sua atenção no trabalho. Você olha pro seu colega tá rindo. O patrão vai chamar a atenção dele. Ou chamou antes dele, você não riu, mas ele ri da sua, passou pela mesma situação. As pessoas são assim, as pessoas hoje em dia são más. Temos que entender isso. Mas que isso não nos influencia a ser como elas. E sim sejamos diferentes delas. Esse é o ponto de ser cristão. As pessoas são más, vocês não. As pessoas não têm Deus, vocês têm. Lembre-se disso. Sejamos como Cristo foi. Luz. É nervoso? Às vezes você fica estressado, mas que isso não tire sua paz. Que isso não faça você ser rebaixado ao mesmo nível delas. Porque as pessoas muitas vezes são enviadas, influenciadas pelos demônios. A gente acha que não, mas isso é mais verdadeiro do que a gente possa imaginar. O mundo espiritual é muito mais real do que a gente possa imaginar. Eu li um documentário esses dias onde dizia que se as pessoas soubessem que tudo que se passa no mundo espiritual depois vem acontecer aqui, no que a gente vê, elas entenderiam. Então é o que a gente fala, ao redor de nós está os anjos, ao derredor está os demônios. A Bíblia deixa isso claro. Então o mundo espiritual existe. E muitas pessoas são influenciadas pelos demônios, porque não tem Cristo, para te atazanar. Para te fincar mesmo, ali, para te deixar estressado. E você, às vezes, como um bobo cristão, acaba exercendo, cedendo. Você vai lá e insulta a pessoa também. Aí vai no mesmo nível da pessoa. Entende? As pessoas são usadas, gente. A gente tem que entender. As pessoas são usadas, sim, pelo demônio, infelizmente. Às vezes o demônio quer que você caia. Às vezes você está vivendo um dia tão incrível na presença do Senhor. Você fala, nossa, graças a Deus hoje foi bênção, né, Deus? Estou aqui com essa conexão todo dia. De repente chega um tribulado para te atazanar ali. Fala, isso, Senhor, isso aqui não é do Senhor, não. Me livre desse mal aqui, ô Jesus. Mas a gente tem que estar em conexão com Deus para saber que essas pessoas vão chegar. Para que você possa evitar. A pessoa fica brava e você fala, não, eu vou sair daqui, deixa eu ir tomar meu café, deixa eu ir em paz. Não fica perto dessas pessoas, sai. Porque as pessoas que elas querem que vocês pecam. Quer que vocês pecam. É verdade. Quer que vocês pecam. Quer elas buscam isso. Que vocês possam cair. Sabe? Não é para elas rir, mas é para o demônio rir. Às vezes aí vocês pecam, acabam errando, vocês ficam tristes, vocês ficam chateados porque vocês caíram novamente. Caiu a gente brinca, né? Na cilada do inimigo. Sendo que não era para acontecer. Por isso que eu falo, ore sempre, esteja sempre em oração e busque a santificação. E peça ao Senhor, Espírito Santo, dê discernimento para você entender essas pessoas. As pessoas são maldosas, as pessoas são maldosas. Mas que a gente não possa ser igual a elas, que a gente seja diferente. Que não sejamos influenciados por elas. Difícil é. A gente é humano. A gente tem carne, tem os desejos da carne. Então é difícil muitas vezes, mas não é impossível. Não é impossível. Porque a gente tem o nosso exemplo na terra, que foi Jesus Cristo. Jesus Cristo passou por tudo. A gente fala, mas Jesus Cristo era Deus. 100% Deus, 100% homem. Passou por tudo que a gente passa. Tem os desejos de tudo que está passando. A gente vê isso quando está sendo crucificado. Afasta de mim esse cálice.
afasta-se de mim. E não afastou. Deus não afastou. Então ele passou também pelas necessidades dele. Desde quando ele estava no monte de Getsêmani, que estava orando, chorando em oração, quando Judas chega com os fariseus para prender ele, estava orando, mandando os discípulos ficar acordados, os discípulos dormiam. Persevere em oração, o discípulo dormia. Ele ali, oração, porque sabia do que ia acontecer. Já estava sentindo na pele que ele ia passar. E quando a gente vê o ápice, assim, é na cruz, tudo que ele passou, chicotadas, carregando uma cruz, distante, levando chicotada nas costas, machucando ele, o povo cuspindo, xingando. Humilhação, passou por humilhação. Passa mais um. Romanos, capítulo 10, versículo 9. Se com a boca você confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Essa é a questão para nós, para todos. Confessar Jesus como Senhor e Salvador. E crer. Ter fé que Ele ressuscitou, que Ele vive, que Ele está conosco, que Ele vai vir, que Ele virá, que Ele é o Senhor, o Rei de todos nós. Jesus é nosso Salvador. Jesus virá para salvar a sua igreja, Jesus virá para salvar os seus. Ele virá em glória, virá na glória. Não virá mais como homem, como todos aqui vendo, estamos vendo um ao outro, mas virá na glória. Mas Ele virá. Então a gente tem que fazer isso. Confessar Jesus como Senhor, em seu coração crer que Ele ressuscitou dos mortos e será salvo. A graça é para todos. A gente também é de graça.